Oi, oi, olha eu aqui de novo, como me propus, como me comprometi, que eu disse que eu ia voltar a gravar vídeos, como eu falei no vídeo anterior. E parece que quando a gente decide, várias intercorrências começam a acontecer. O vizinho decide fazer uma obra, outro vizinho começa a tocar, mas desconsiderem qualquer tipo de barulho externo e foquem na mensagem que eu tenho para trazer para vocês hoje, combinado? A mensagem de hoje é um convite para que a gente possa esvaziar a nossa mente. Assim como a gente faz uma faxina em casa, ou doa móveis, ou faz uma limpeza no nosso guarda-roupa para que o novo chegue, e a gente vai fazer na nossa mente. Então, a proposta de hoje é que a gente faça, vai ser um mergulho nesse entendimento, para que a gente consiga limpar, esvaziar a nossa mente e acessar a nossa fonte, acessar Deus que habita em nós, tá bom? Você já recebeu aquela mensagem no computador ou no celular dizendo assim, memória cheia. E aí você tenta salvar uma foto, salvar um vídeo e dá uma raiva, não dá? Pois é. Você tenta baixar um arquivo, não consegue. Você tenta instalar alguma coisa nova, você não consegue porque informa, não tem espaço. Você tem que comprar espaço ou você tem que deletar as coisas antigas. E aí o aparelho praticamente diz assim, antes de colocar algo novo aqui, você precisa liberar o espaço. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Se a nossa mente também funcionasse da mesma forma, e se muitas vezes nós estivéssemos pedindo novas respostas, novos pensamentos, novas experiências, uma nova percepção de vida, mas a memória interna aí tivesse cheia, cheia não, né? Abarrotada de informações, sentimentos, cheia de medos, cheia de preocupações, cheia de histórias antigas, cheia de mágoas, cheia de culpa, cheia de pensamentos que repetimos há tantos e tantos anos, que já nem percebemos aí que são pensamentos que se impregnam em nós. Cheia de pessoas que já foram embora, mas que continuam ocupando espaço dentro de nós. Cheia de situações que terminaram, mas que continuam acontecendo na nossa mente. E talvez uma das coisas mais bonitas que a gente pudesse fazer pela nossa própria vida espiritual seja justamente essa: limpar. Não dá para a gente continuar assim. A gente precisa abrir espaço para que o novo chegue, para que novos hábitos cheguem, para que novos pensamentos cheguem, para que uma vida melhor flua para nós e através de nós, né? E eu não digo isso para a gente se tornar vazio, não, mas para a gente abrir espaço, para a gente criar espaço, espaço para ouvir, espaço para perceber, espaço para receber, espaço para lembrar, porque estamos aqui para recordar, espaço para Deus. E existe aí uma coisa curiosa sobre nós, né? Que nós queremos muito, muito receber. Queremos respostas, nós pedimos resposta em oração, queremos sinais, queremos clareza, queremos sentir a presença de Deus, queremos compreender o caminho, queremos ter certeza de que estamos sendo guiados, né? Que muitas vezes parece que a gente fica no silêncio absoluto. Mas, ao mesmo tempo, temos a mente ocupada o tempo inteiro. Nós pensamos no que aconteceu ontem, no que pode acontecer amanhã, no que alguém falou há 20 anos atrás, no que alguém não falou há 20 anos atrás, no que deveríamos ter feito, no que precisamos fazer, no que pode estar errado, no que precisamos controlar. E depois perguntamos assim: por que eu não consigo ouvir Deus? É porque talvez Deus não esteja em silêncio. Talvez nós estejamos, ou melhor, talvez nós não estejamos em silêncio. Talvez exista um barulho tão grande dentro de nós. Que aí você para pensar, né? Vamos aqui num exemplo. Pense em um copo cheio. Você pode continuar colocando água. Mas chega um momento em que não cabe mais água, tá? Não importa o quanto a água seja preciosa, uma água valiosa. Não importa o quanto essa água seja pura, não existe espaço no copo. E talvez algumas pessoas estejam tentando colocar uma nova vida dentro de uma mente que ainda está completamente ocupada pela antiga. Querem pensar diferente, mas continuam aí alimentando os mesmos pensamentos. Querem sentir paz, mas continuam revisitando os mesmos conflitos. Querem viver algo novo, mas continua emocionalmente ligada ao que já terminou. Querem experimentar Deus, mas não conseguem suportar
5 minutos em silêncio. Ai, gente, eu amo o silêncio. E talvez a questão não seja o que eu preciso colocar dentro de mim. Talvez a questão seja o que eu preciso retirar de mim. Uma diferença muito grande entre aprender algo novo e estar disponível para algo novo é exatamente isso. Nós podemos aí consumir centenas de livros, ouvir podcasts, assistir vídeos, fazer cursos, aprender muito sobre espiritualidade e, infelizmente, não praticar, porque não adianta de nada teoria sem prática. Aprender sobre o autoconhecimento, aprender sobre a consciência. Mas existe aí uma pergunta muito profunda sobre isso, que é quanto daquilo que eu aprendi realmente encontrou espaço dentro de mim para eu praticar? Porque o conhecimento acumulado também pode virar muito ruído, gente. Às vezes nós temos tantas respostas que já nem conseguimos ouvir a pergunta que existe dentro de nós mesmos. Temos tantas teorias sobre Deus que esquecemos de experimentar o silêncio, né? Temos tantas explicações sobre a espiritualidade que esquecemos de simplesmente estar presentes. Talvez a conexão aí nem aconteça quando a gente acumula muitas informações, né? Talvez ela aconteça, e eu falo talvez porque eu também estou aqui experimentando, quando a gente consegue silenciar o excesso. Porque limpar não significa apagar quem nós somos, não significa apagar quem você é, não significa esquecer o passado, não significa fingir que determinadas coisas não aconteceram para você ou com você, não significa negar a dor. Limpar é outra coisa. Limpar é deixar de alimentar aquilo que já cumpriu a sua função. É reconhecer o seguinte, tá, isso aconteceu comigo, mas você não pode permitir que aquilo continue diminuindo quem você é. É o poder olhar uma história sem dizer, eu não preciso continuar vivendo essa história. Porque existem acontecimentos, gente, que duraram pouquíssimos minutos, ou nem aconteceram, mas nós continuamos vivendo dentro daquele acontecimento durante anos. Né? Uma palavra que muita gente fala sobre rejeição, traição, sentimentos, né? Fracasso, humilhação, perdas, culpa, erro. E aquela experiência passa a funcionar como um arquivo aberto dentro da nossa mente que a gente sempre volta. Nós voltamos sempre para ela. Relemos, reinterpretamos, imaginamos como poderia ter sido o que a gente deveria ter dito. Pensamos, né? Ai, meu Deus, se eu tivesse falado aquela coisa, talvez saísse diferente a história. E sem perceber, nós continuamos entregando a nossa energia vital para algo que já aconteceu, por pior que tivesse acontecido. E existe uma pergunta muito profunda sobre isso, que é quanto espaço do meu presente, do seu presente, está sendo ocupado pelo passado? Porque talvez você esteja tentando construir uma nova vida em uma mente que está cheia de arquivo, como eu comecei a falar, do computador. E alguns desses arquivos precisam ser fechados, deletados, não porque não tenham importância, mas porque já não precisam permanecer abertos. Entende? Porque honrar o que você viveu, você não precisa continuar vivendo isso. Você pode perdoar, você pode soltar, você pode seguir em frente, sem apagar a história. Desculpa. Tá vendo que as intercorrências acontecem? E talvez o perdão seja uma das formas mais profundas de limpeza, não necessariamente porque o outro merece, mas porque você merece de carregar isso tudo na sua mente, isso tudo dentro de você. Às vezes nós dizemos, eu não consigo esquecer isso. Talvez você nem precise esquecer. Talvez você precise apenas parar de alimentar. Na comidinha todo dia. Porque lembrar é uma coisa, reviver é outra coisa. Você pode se lembrar de uma dor sem precisar voltar a ela emocionalmente todas as vezes, nutri-la emocionalmente. Você pode olhar para o passado e reconhecer, beleza, isso fez parte da minha história. Mas você não precisa concluir, isso ainda precisa fazer parte da minha história, da minha identidade. Essa diferença é enorme, porque o passado ele pode explicar você, mas ele não precisa governar você. Eu sei que a gente é construído por todas essas histórias, mas não te governa. Existe outra coisa que precisamos limpar também, que são as nossas crenças, tá? Talvez essas crenças, ou talvez essa aí seja a limpeza mais profunda das crenças, porque carregamos pensamentos que não nasceram necessariamente em nós. Por exemplo, eu não sou capaz, eu não sou bonita,
Eu preciso agradar. Eu tenho que controlar tudo. Eu não posso confiar. Dinheiro é difícil. Amor sempre machuca. Eu tenho que lutar por tudo, matar um leão por dia. Ninguém vai fazer isso por mim. Eu preciso ser forte o tempo inteiro. Eu não posso falhar. Eu não sou suficiente. E de tanto repetir todas essas frases, deixam de ser pensamentos, elas passam a parecer verdades. Mas uma crença é, muitas vezes, apenas um pensamento que recebeu tanto tempo, tanta atenção, tanta repetição, tanta emoção, que nós esquecemos que podemos questioná-los. Então, talvez, limpar seja também perguntar: quem me ensinou isso? De onde isso veio? Essa crença é realmente minha? Isso ainda faz sentido para quem eu sou hoje? Porque você está no processo de construção, né? Por que eu escolhi acreditar nisso? Ou eu simplesmente aprendi isso? Essa pergunta, questionamentos para a gente mesmo, pode abrir muitas portas, portas enormes, porque talvez algumas das limitações que você carrega nem sejam suas. Talvez sejam heranças emocionais, né? Frases que você ouviu, medos que você aí absorveu, modelos que você observou e está repetindo, experiências que interpretou de uma maneira. E você passou aí anos tentando viver dentro de uma identidade construída a partir dessas informações. E eu acredito que essa é a hora de você atualizar esse sistema, né? Existe aí uma coisa muito, muito importante, não que as outras não fossem. Quando você limpa um espaço, ele fica vazio. E o vazio pode sim assustar, porque nós temos uma tendência enorme a sempre preencher, né? Terminamos um relacionamento, precisamos imediatamente de outro, a gente não se dá tempo, né? Ficamos sozinhos, pegamos o celular, porque o tédio incomoda. Sentimos silêncio, colocamos alguma coisa para tocar. Sentimos desconforto, procuramos uma distração. Percebemos uma emoção, tentamos resolver rapidamente. Nós quase nunca permitimos que o espaço permaneça espaço. E talvez seja essa exatamente a experiência espiritual muito profunda que a gente precisa aprender. Aprender a não preencher imediatamente o vazio. Permaneça lá. O vazio não é ausência. Muitas vezes o vazio é espaço. É abrir espaço. E talvez seja nesse espaço, talvez não, com certeza, que Deus possa ser percebido por nós. Não porque Deus tenha desaparecido, mas porque quando o ruído diminui, nós conseguimos perceber aquilo que já estava presente. É como uma música suave, ela pode estar tocando, mas se existe uma multidão gritando ao nosso redor, nós não conseguimos ouvir a música. A música não precisa estar mais alta. O barulho precisa diminuir. A frequência chega. E aí, como é que eu posso fazer isso? Começando a praticar o silêncio. Não o silêncio perfeito. Não precisa, né? Meditar é muito bom, mas não precisa meditar por 1 hora. Você pode começar 5 minutos. 5 minutos, coloca uma frequência no YouTube, sem música, sem podcast, sem tentar resolver nada. Apenas sentar. Respirar. Observar. O que está passando aqui na minha mente? O que é que eu estou tentando controlar? O que ainda eu estou carregando? Faça essas perguntas. O que é que eu precisa ser perdoado em mim, por mim, para mim? O que precisa ser encerrado? O que eu preciso e sei que eu tenho que deixar ir? Talvez as perguntas tragam um desconforto para você, né? Mas não fuja, não fuja. Observe, porque aquilo que aparece no silêncio muitas vezes estava aí escondido nesse barulho todo da nossa mente. Talvez você também precise fazer uma limpeza nos seus ambientes, né? Nas suas conversas, principalmente nos conteúdos que você consome. Nas pessoas que têm acesso constante à sua energia, preserve a sua energia. Nas histórias que você continua contando sobre si mesmo. Nos hábitos que você alimenta. Porque tudo aquilo, né, pelo que nós sentimos, também participa daquilo que construímos em nós. Né? Não é sobreviver em uma bolha, é sobre discernimento. Né? Se pergunte assim: o que é que eu estou colocando dentro de mim? Está me aproximando daquilo que eu quero ser, o que está me afastando daquilo. Né? Porque nós somos sempre influenciados pelo que ouvimos,
pelo que assistimos, pelo que repetimos, pelo que toleramos, pelo ambiente que nós permanecemos. E uma limpeza espiritual também é escolher com mais consciência aquilo que nós permitimos entrar na nossa energia e na nossa vida, né? Existe um processo de limpeza aí que é delicado, mas é necessário. Às vezes o que nós dizemos que queremos confiar em Deus, mas e aí, queremos mesmo? Nós sempre queremos uma resposta, nós sempre queremos uma data, um caminho, uma garantia, um sinal. Lembre-se, tudo sempre está ao seu favor. Tudo sempre acontece para o seu melhor e pelo seu melhor. Solte o excesso, solte a necessidade de saber, solte a necessidade de controlar, solte histórias antigas, crenças que já não te servem mais, culpas, expectativas, versões antigas de nós, né, de você, até que reste esse espaço e abra esse espaço para que Deus acesse, que você acesse Deus, tá bom? É isso que eu queria falar hoje para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.